dimensão, né, do que Deus está fazendo. Estenda suas mãos para cá, então, vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Deus amado, pela vida do teu filho, Pai, que tem se levantado nesse tempo como missionário. Nós te pedimos, Deus querido, que ele seja a boca do Senhor, Deus, nessa noite, e que essa mensagem venha a encontrar o nosso coração, Deus, para que nós sejamos despertados, Pai. Usa o seu filho, Pai. Nós já te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, boa noite. Pode ficar, pode sentar. Só vou arrumar aqui minha internet para rotear pro tablet. Bom, vou me apresentar, eu sou o André, casado com a Rebeca, está ali atrás. Nós somos missionários, já fazem, conhecemos Jesus, né? Esse ano faz 18 anos que eu conheço Jesus, que eu me converti. Eu não sei se eu falei pela manhã aqui, mas eu conheci Jesus em uma pista de skate. Fui andar de skate e acabei começando a participar de uma célula. E dessa célula tinha um amigo meu, que já era cristão. E aí ele começou a me discipular. Começou a ir na minha casa, eu ir na casa dele, andar de skate junto. Me ensinar o que é certo, o que é errado. Tava cheio de coisa que estava errada em mim ali. E foi me ensinando aí, né? Que falar palavrão, por exemplo, não era um bom exemplo, que escutar determinado de música não era um bom exemplo, e aquele discipulado um a um, né, gostoso que eu falo. E isso faz 18 anos, ainda conheço, tenho contato com ele, ainda ando de skate com ele, né? E casado com a Rebeca fazem 8 anos, desde o tempo do namoro, é, na igreja que a gente frequentava, a igreja tem um tempo de oração. Desde o tempo da oração, namoro, noivado, fazem 12 anos. Nós estamos juntos, nós nos conhecemos também liderando uma célula, inclusive numa pista de skate, juntos. Olha só, agora eu tô vendo os outros, obrigado. Liderando uma célula numa pista de skate, ali no CCK, a gente começou a liderar, começou a se conhecer um pouco mais e acabamos, né, casando. Então, a obra de Deus é perfeita, né? Enquanto você vai andando com o propósito de Deus, diante de Deus, o Senhor vai acrescentando aquilo que é necessário para a nossa vida. O Senhor vai dando uma família, o Senhor logo vai nos dar filhos, em nome de Jesus, eu creio, né, que a gente não sabe o propósito de Deus, mas o Senhor vai acrescentando, né? Quando a gente lê aquela passagem, né, buscar o reino de Deus, né, e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso, é o propósito de Deus, é família, né, é uma prosperidade saudável, não aquela que é voltada a mamão, eu falo, que às vezes a gente se perde, né, o nosso coração é enganoso. E também, diante disso, a Rebeca já conhece Jesus desde pequenininha, os pais pastores, eu desde adolescente. E ano passado, né, eu vou só explicar um pouco, nos apresentar um pouco. Ano passado o Senhor deixa eu ver aqui. Essa canção, ela pegou um pouco, a gente se empolga, né, vai cantando e de repente, né. E aí a gente foi encorajado por Deus através de uma outra pessoa que recebeu uma palavra, teve um sonho, foi encaixando, ligou pra gente. E aí compartilhou que estava sentindo da gente ir para fazer uma ITED. Quantos aqui conhecem a base missionária da Jocum? A Jocum é uma base missionária que ela tem um curso da ITED, ITED é a Escola de Treinamento e Discipulado, que é o primeiro curso, quando você chega nessa base, para você entender um pouco mais sobre missões e você ter uma experiência transcultural. Aí nisso a gente foi encorajado de fazer uma ITED, né, nessa reunião. Mas ele compartilhou até o lugar, né? O lugar a gente teve que orar, né? Um pouco mais, né? Não que a gente não tem que orar para receber uma confirmação de Deus, mas ele compartilhou e falou assim, mas eu tenho a impressão que essa ITED ela tem que acontecer em Harpenden. Ele é na Inglaterra. Eita glória! Deus é Deus, né? Que milagre, né? Então a gente orou e Deus fez o milagre. Deus, eu falo assim, aquela famosa frase que muitos falam, né? Onde Deus aponta, Deus paga a conta, aconteceu conosco. Deus pagou a nossa conta. Não só financeiro, que chega lá, você está num país onde você não entende o idioma. Eu e a Rebeca, a gente foi
para Inglaterra sem falar nada de inglês. Então, gente, se você falasse inglês e ficasse do nosso lado, você ia tirar sarro da gente. A gente fazendo mímica para todo mundo e todo mundo tentando entender. E nós chegamos na Inglaterra. Foi um sufoco, né? Chegando no... Quando a gente fez uma conexão em Roma. A gente ficou posando no hotel em Roma. Aí, beleza. A mulher, ela só pediu, acho que para a gente pagar, né, amor? É isso. Eu entreguei todos os meus documentos para ela, porque eu não sabia o que ela estava falando. E ela falava muito rápido, eu não entendia nada, e a gente desesperado. E aí ela só ouviu, ela era brava, assim, sabe? Eu só ouvi um Deus meu, tipo, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí foi assim, tantas situações que eu e a Rebeca, a gente olhava um pra cara do outro, falava, meu Deus, né, vamos se abraçar e chorar junto aqui no aeroporto. Mas graças a Deus deu certo, né? Estamos aqui vivos, estamos aqui no território brasileiro. Vocês entendem o que eu falo e eu entendo o que vocês falam, graças a Deus. Gente, chega a dar dor de cabeça. Você só escuta inglês, 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 inglês. De repente, você tá com dor de cabeça e fala assim, Jesus, me ajuda aqui. Mas o Senhor nos levou para a Europa. E aí, quando a gente voltou, nós já trabalhávamos com portas abertas. Quando a gente voltou, o trabalho ficou mais intenso, a agenda aumentou. E hoje estamos aqui, servindo, né? Quantos aqui conhecem Portas Abertas? Quem não conhece Portas Abertas, fala, não sei o que você está falando, que porta aberta é essa? Por que o nome Porta Aberta? Nós estamos servindo Portas Abertas, e Portas Abertas é uma agência missionária. Não é uma base missionária, ela não tem uma base onde fica missionários, né, posando né, dando vitórias, enfim. Ela é uma agência missionária que dá suporte à igreja perseguida. Eu não sei quantos aqui sabem, provavelmente a gente já deve, né, na nossa caminhada cristã, a gente acaba conhecendo algumas histórias, né? Quando chega missionários, ou a gente acaba escutando histórias mais isoladas de que um cristão foi morto, ou acontece, por exemplo, uma fome na Nigéria, ou situações de guerra na Nigéria. Mas muitas vezes essa situação não é só uma situação política, é uma situação religiosa, é uma guerra religiosa. Isso a mídia ela não vai passar que é uma guerra religiosa. Não sei quantos aqui sabem, mas há uns 2 anos, eu acho, atrás ou até mais, não lembro exatamente quanto tempo, mas vocês vão me lembrar provavelmente daqueles homens de macacão laranja. Vocês lembram? Que apareceu na mídia, YouTube, daqueles foram degolados. Foi uma atrocidade. Aqueles homens, eles foram degolados simplesmente porque eles eram cristãos. Todos eles eram cristãos xiitas do Egito. Então, ali existiu, né, a mídia não falou que era uma guerra religiosa, mas ali era uma guerra religiosa. Então, os cristãos, eles entregaram a vida por conta daquela guerra. A gente tem uma frase que é falada que a semente, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Se existe ainda perseguição, é porque existe alguém ainda que não ouviu falar do nome de Jesus. Então, enquanto todos não ouvirem falar do nome de Jesus, tem lugares hostis. É difícil entrar. Tem pessoas que se colocam nessa condição de ir lá e falar do Evangelho. E por essa condição existe um preço a ser pago, que é o exército inimigo que não quer que a gente leve a palavra de Deus lá, e acaba essa perseguição, essas atrocidades. Portas Abertas, ele foi fundado em 1955. Meu nome é André, mas pelo irmão André. As pessoas perguntam, você não fui fundador do Portas Abertas. O irmão André, ele faleceu faz 2 anos. Eu vou contar agora um pouco de como que foi o que aconteceu com o irmão André para ele, de repente, vou fundar um movimento, vou começar um movimento. O irmão André, ele era recém-convertido. Ele foi para um evento de jovens, no leste europeu, em Varsóvia, na época da antiga União Soviética. Aí ele foi nesse evento e ele participou de uma excursão. Esse evento ele tinha um plano a seguir. Eu não sei quantos aqui já pegaram aquele ônibus de turismo de Curitiba. Alguém já pegou aqui? Irmão, vou te perguntar uma coisa. Eles passaram no Jardim Botânico, provavelmente, né? Eles passaram no Sternac, mostrar para vocês lá? Passaram no cachimbo aqui? Aqui é o cachimbo. Não, né?
Então, só para exemplificar, esse ônibus ele passava em lugares bonitos. Jardim Botânico, Parque Barigui, vamos colocar assim, que imagina, né, naquela época. E o irmão André, um jovem, né, cheio de saúde, cheio de vitalidade, aquela coisa, energia. Ele achou estranho, porque tinha alguns lugares que ele queria ir e as pessoas não deixavam eles saírem daquele lugar, daquela excursão, daquele movimento, evento, e ir para esses lugares. Ele fugiu em um desses dias. E quando ele fugiu, ele foi para esses lugares e encontrou uma igreja com 200 membros. Ele participou do culto dessa igreja. Aí, ele notou que o pastor ele ministrou, usou a palavra, mas ele não pediu para ninguém abrir a Bíblia. Agora imagina, 1955. Provavelmente se eu pedir para vocês abrirem a Bíblia aqui, alguns vão pegar o aplicativo, vão ligar a Bíblia, não vão abrir a Bíblia. Né? Nem todos trazem a Bíblia física para a igreja. E está tudo bem, não é pecado isso. Mas naquela época, imagine, recém-convertido, ele estava ali apaixonado por Jesus e, enfim, e para ele todo mundo tinha que levar a Bíblia na igreja. E ele notou que o pastor não pediu para ninguém abrir a Bíblia. E ninguém abriu a Bíblia e ele notou que também não tinha a Bíblia, né? Mas ele ficou encucado, terminou o culto. Ele chegou ao pastor e fez essa pergunta. Falou, pastor, por que essa situação da Bíblia? O pastor explicou para ele que a única Bíblia que tinha na igreja, existia duas Bíblias na igreja. Existia a Bíblia do pastor e a outra Bíblia que estava na igreja, ela estava toda com as folhas rasgadas, com os membros. Então, o irmão, ele levava uma folha para casa, decorava aquela folha naquele outro culto, ele trocava a folha com o irmão para todos terem acesso à palavra de Deus. Mas por que tem que rasgar a Bíblia? Aí o pastor continuou explicando. Começou a explicar que naquele lugar existia uma perseguição religiosa, a ponto deles não terem acesso à palavra de Deus. Então, o exército, ou a política, vamos colocar assim, né? Eles não autorizavam literatura cristã para aquele lugar. Eles estavam querendo parar com o evangelho. Tanto que aquela igreja é uma igreja clandestina, porque ele foi para um lugar que não estava elitizado, vamos colocar assim. Ele foi para um lugar que eles não podiam ir. Por que não podiam ir? Porque provavelmente aquela excursão era do governo. Era algo muito bem planejado, muito bonito. Sabe aqueles grandes eventos? A gente fala, meu Deus, tudo é perfeito. Não existe pecador aqui, são todos anjos e querubins. Mas não, né? E aí, ele foi para casa, ele é holandês, desculpa. Aí, ele foi orar, falou, indignação, como assim? Eu acabei de conhecer o meu Jesus, eu estou apaixonado pelo meu Jesus, eu estou ali, eu não gosto de falar essa palavra, mas é só para exemplificar, porque eu entendo que o primeiro é o único amor, que a gente sempre tem que sentir, mas vamos colocar para entender, eu estou no primeiro amor, e por que as pessoas não podem ter acesso à palavra de Deus? E aí ele foi ler a palavra e lá em Apocalipse 3:2, que é onde ele entendeu o encorajamento, entendeu que o Senhor estava chamando ele, que diz que, esse versículo ele diz, esteja atento, fortaleça o que resta, o que estavam para morrer, o que está para morrer. Ele entendeu que Deus estava chamando ele para algo a mais, para fazer algo com aquele povo que ele tinha acabado de voltar. Aí ele foi, orou um pouco mais, ele ganhou um Fusca. E ele entendeu que a missão dele, ali ele já era missionário, já não tinha, né, já estava vivendo ali da missão, digamos. Ele começou a arrecadar recursos, Bíblias, e ele começou a encher esse Fusca de Bíblia. E começou a levar para esses lugares onde era proibida a literatura. Mas beleza, ele ia para esses lugares. Mas para chegar nesses lugares, ele ia passar por uma revista da guarda. Na história, se a gente for ver, se colocar lá cortina de ferro, tem um perímetro específico, que era um país fechado, que não podia passar por lá. Aí ele ia passar por essa cortina de ferro, aonde os guardas iam revistar o carro dele. Mas o carro dele, que era um Fusca, estava lotado de Bíblia. E antes dele chegar nessa revista, ele sabia, ele era ciente daquilo. Antes dele chegar nessa revista, ele orava, ele fazia uma oração, falava, Deus, enquanto o Senhor esteve na terra, o Senhor fez cego enxergar, o Senhor faça os olhos de quem vê não vê nada. Aí ele chegava nos guardas, os guardas abriam o capô do Fusca cheio de Bíblia. O que os guardas viram? A palavra mais óbvia é a Bíblia, né? Está cheio de Bíblia, vê Bíblia, né? Mas o testemunho conta que eles não viam Bíblia.
Eles viam, por vezes, tomate, alface, eles não viam nada, eles pegavam a Bíblia como um obstáculo para procurar a Bíblia. Então, eu aproveito esse testemunho para sempre falar, todos aqui têm uma missão. Por mais doida que ela seja, e quando a gente entende que é Deus que deu essa missão, a gente tem que obedecer. André, você é obrigado a obedecer? Não, a gente não é obrigado a nada. Mas nós amamos a Jesus. A gente acabou de cantar, né? Por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Até que ponto nós estamos perdendo tudo e com amor e com alegria quando o Senhor nos pede, ó. Eu não falo isso para colocar um peso sobre a igreja, porque não é o meu papel e nunca vai ser o meu papel colocar um peso na igreja. E eu não quero colocar um peso na igreja. Mas nós acabamos de declarar isso. Ninguém obrigou alguém a declarar. Eu declarei que eu estou perdendo tudo com amor e com alegria. E assim começou a Missão Portas Abertas. Hoje a Missão Portas Abertas, ela dá suporte à igreja perseguida. Eu queria compartilhar uma passagem que está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42. Eu vou ler, não precisa abrir não. Se quiserem abrir, amém. Mas eu já vou lendo aqui. Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu vou ler até o 47, tá? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e de muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui a gente vê como que era a igreja primitiva. De casa em casa, no partir do pão, reuniões do templo. O Senhor ia acrescentando. Eles iam chamando os vizinhos, iam chamando os amigos, os irmãos, os primos. E o Senhor ia acrescentando e acrescentando. Não era nada, eu falo assim, aqui era algo simples. Não existia, naquela época não era estruturas, não era da forma com que a gente tem a realidade de igreja aqui. E hoje, fora do Brasil, muitas vezes tem sido assim. Irmãos, eles estão se reunindo nas casas, de casa em casa, algo simples, que eles não podem ter uma igreja. E de casa em casa, quando eu falo, a reunião deles são reuniões silenciosas. São reuniões que não pode, de repente, pegar uma bateria e começar a tocar a bateria alta. Não pode pegar um violão e começar a cantar alto uma canção. Não pode cantar alto. As pessoas não podem ouvir em volta. Porque se os moradores ouvirem em volta, algum morador pode ser muçulmano. E se esse morador muçulmano ficar sabendo que existem cristãos naquela casa, provavelmente o exército vai chegar lá. E se o exército chegar lá, eles vão presos. E se eles não forem presos, provavelmente se tiverem crianças ali, as crianças vão ser sequestradas. Se as crianças não forem sequestradas, tem uma probabilidade também muito forte de eles morrerem ali mesmo. André, mas que história triste. Infelizmente, essa história tem acontecido diariamente. Essa realidade da igreja, não da igreja brasileira, mas da igreja perseguida ao redor do mundo, em mais de 50 países, tem cristãos que não podem proferir a fé em Jesus de uma forma linda, bela, com uma forma liberta, vamos colocar assim, com liberdade religiosa, a ponto de a gente poder levantar a mão, a ponto de a gente poder clamar, a ponto de a gente poder cantar e gritar, dizendo: Jesus Cristo é meu Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Eles não podem porque eles estão sofrendo perseguição. Tem pessoas que estão morrendo por conta que eles tentaram pegar uma Bíblia e não conseguiram e foram descobertos, e as pessoas matam ele, por causa de uma literatura. E quando a gente vê cristãos sendo mortos por conta de um livro, que eles falam, um livro de capa preta, eles estão sendo julgados como infiéis.
Ou nesses países a pessoa ou é muçulmana ou infiel. Eles estão sendo mortos e degolados por conta de um Jesus, o mesmo Jesus que a gente acabou de orar. Pode passar o próximo slide? Obrigado. Ano passado, a realidade era 365 milhões de cristãos que sofriam perseguição religiosa. E esse ano, infelizmente, essa perseguição ela aumentou. Ela vai para 380 milhões de cristãos. Gente, 380 milhões é muita gente. Não é uma cidade, não é um bairro, não é uma escola, não é uma empresa. É muita gente. São várias nações juntas. E eu sempre também dou esse exemplo que a nossa realidade como igreja brasileira, nós temos que aproveitar essa liberdade. Nós temos que aproveitar a liberdade que nós estamos aqui, vindo para um culto e participando de uma reunião. Eu não sei aqui, tem algum policial aqui? Entre nós? Tem alguém, não? Beleza. Mas se tivesse algum policial, sendo civil, militar, enfim, independente de qual forma, da categoria que eu posso falar, eu tenho certeza que ele não ia parar um culto. Ele não ia chamar os amigos dele e falar assim, vamos lá bombardear aquela igreja. Vamos lá levar presos os irmãos. Então nós temos que, sim, pensar nisso, é algo muito forte. É muito engraçado, eu falo, mas em nome de Jesus aqui todos estão convertidos, em nome de Jesus. Mas é muito engraçado quando a gente lê a palavra, quando o Senhor vai servir a ceia, os discípulos eles perguntam, quem vai ser o maior, o menor, enfim, aquela coisa começa a dialogar com Jesus. Jesus ele explica tudo, ele olha para Pedro e fala assim, quando você se converter, você faça isso. Imagine Pedro andando com 3 anos com Jesus. E por que eu falo isso? Porque infelizmente a gente tem uma liberdade tão grande, e nessa liberdade tão grande que a gente tem pessoas que usam essa liberdade como? Estão frequentando uma igreja, estão recebendo culto, estão recebendo uma palavra, mas ainda não se converteram. Por que eu falo isso? Porque quando a gente escuta sobre a igreja perseguida, e se isso não mexe com o nosso coração, alguma coisa está errada. De manhã eu dei exemplos que tem países que meninas são sequestradas por conta da fé delas em Cristo. E por elas ser cristãs, elas são obrigadas a se deitarem com 40 homens por noite, só por conta da fé delas. De 12 a 14 anos, de 12 a 16 anos. Quando a gente lê a palavra com a visão de liberdade, quando a gente lê aquele versículo lá em Isaías 53, que fala sobre o sacrifício de Jesus. Uma profecia que Isaías fala sobre o mestre. Ele começa a falar, quem deu crédito à sua pregação e a quem eu vou estender o braço forte para o Senhor. Ele fala, foi como ovelha, ele começa a falar, e alguma parte daquele versículo, provavelmente todos aqui conhecem, que ele fala, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Não é verdade? A gente lê esse versículo e a gente fica muito feliz, não fica? Eu mesmo já participei de reuniões e também já vibrei com esse versículo, e eu vibro até hoje, graças a Deus. A palavra ela não é incompleta, ela não é anulada, conforme a minha visão também. Mas, de acordo com a visão de alguém que é perseguido pelo Evangelho, o que mais chama atenção para eles é a parte que fala, como ovelha muda, ele foi matado. Eles sabem que pelas suas pisaduras eles foram curados, pelas pisaduras de Cristo. Mas o que eles vivem é que eles têm que ir como ovelha muda, eles têm que apanhar quieto, eles têm que ficar quieto, eles têm que sofrer atrocidades quieto, eles não podem entregar o outro irmão. Tem um testemunho, pode passar o slide, perdão. 1 em cada 7 cristãos do mundo é perseguido por amor a Jesus, pode passar. Hoje, infelizmente, 69% da perseguição de todas as atrocidades estão acontecendo na Nigéria. É um país que a gente tem que orar. Na Nigéria e na África subsaariana, os vilarejos eles estão sendo atacados, e os pastores eles têm que correr. O povo tem que correr, tem que deixar a casa,
Tem que deixar tudo que eles têm, e por incrível que pareça, o que eles têm não é muita coisa, são poucos simples. Mas eles têm que ir para acampamentos por conta da fé deles, porque se eles ficarem ali, eles vão pegar fogo, porque eles têm tacado fogo em vilarejos inteiros. Quem tem feito isso é o Boko Haram, é um grupo extremista. E o que nós sentimos? O que nós podemos fazer com os irmãos? Beleza, você está falando aqui, mas eu estou aqui em Araucária. O que você quer? Você quer que eu pegue um avião e vá lá? Não, não quero. A palavra de Deus diz que a oração do justo ela tem muito a seu efeito. Eu tenho certeza que se a gente abrir aqui, provavelmente mais de uma pessoa, 3, 4, provavelmente quase todos aqui, tem algum testemunho que aconteceu por conta de fruto de oração. Alguém se converteu, um filho se converteu, ou alguém que conseguiu se libertar das drogas, enfim, mas por conta do fruto da oração. Então, o que a gente pode fazer como igreja brasileira? Primeiro, se compadecer. A palavra diz para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, não é verdade? A palavra lá em Romanos, ela diz que se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é orar pelos nossos irmãos. Porque a oração do justo, ela tem muito a seu efeito. Então, se a gente levantar um clamor, como igreja brasileira, como a liberdade religiosa que nós temos, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus santificados na palavra, nós vamos mudar essa realidade. Tem um livro ali que é Os Cristãos Secretos, que ele conta histórias. Tem alguns países que a gente realmente é muito difícil chegar lá. Assim, humanamente é impossível chegar em lugares onde tem muitos muçulmanos, ou enfim. E pela oração do povo de Deus, os muçulmanos eles estão sonhando com o homem de branco. E quando eles sonham com o homem de branco, eles entendem automaticamente que o homem de branco é o Deus dos cristãos. Muitas vezes eles não vão nem falar, eles não vão nem saber o nome, Jesus, não, é o Deus daquele cristão. E por sonhar com o homem de branco, eles estão se convertendo. A gente pôde conhecer um homem, família, ele era muçulmano, em uma igreja ali em Curitiba, em Santa Felicidade. É uma família do afegã, né, eram do Afeganistão. E ele sonhou com o homem de branco e ele é convertido hoje. Aqui, lá em Curitiba. Se vocês quiserem conhecer ele, gente, pode me procurar ali no final, que eu passo o contato do pastor dele. E eles, assim, eles amam receber visita. E tem algumas vezes que eles não estão recebendo, eles gostam. Então, se você quer conhecer essa família, você pode me procurar ali, eu passo o telefone do pastor. O pastor vai fazer uma conexão e vocês podem ir visitar esse homem, esse ex-muçulmano, que sonhou com o homem de branco e se converteu. Então, assim, o que eu posso fazer, André? A nossa oração. Nós precisamos e nós podemos orar pelos irmãos perseguidos. Passa por gentileza. Hoje, a realidade da igreja perseguida, em primeiro lugar, é a Coreia do Norte. Eu não sei quantos aqui sabiam, mas a Coreia do Norte é o país onde é o número 1 da lista de perseguição. O país ele é totalmente fechado. Está em outro slide, não está nesse, mas tem uma imagem da Coreia do Norte, da Coreia do Sul do lado e do outro lado a China. A Coreia do Norte, mais ou menos umas 8 horas à noite, né? A China e a Coreia do Sul, todas as luzes acesas, né? Você vê em cima do satélite, e a Coreia do Norte está totalmente apagada. Tamanho extremista, tamanho controle que eles têm sobre a nação. Então, você ser um cristão na Coreia do Norte é você ser entregue com Marte. Você fala, André, meu chamado é na Coreia do Norte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas eu sinto de informar, se você for para a Coreia do Norte, é a mesma coisa que se entregar à morte. Mas a morte física, mas quero conhecer Jesus mais rápido. Tem um testemunho da Coreia, uma norte-coreana, que ela fica presa em um container de ferro, durante 22 anos. O marido dela e a filha dela acabam morrendo, também por condição de perseguição. E a perseguição, o sofrimento dela basicamente é trabalhar uma carga horária muito pesada. Imagina uma carga horária ali, sei lá, 12, 14 horas por dia, que humanamente você cansa todos os dias, durante 22 anos.
Imagine que você recebe um pedacinho de alimento e um pouquinho de água. Então, humanamente, eles levam os cristãos ao limite. Aí ela fica naquela prisão e chega um momento, como qualquer um, ela não aguenta mais. Ela não, ela quer fugir, ela quer sair daquela situação. E ela ora e o Senhor começa, e em algum momento, começa a chover uma chuva muito forte, uma neblina muito espessa, e a porta do container, ela se abre. Quando essa porta se abre, ela entende que Deus está fazendo algo. Aí nisso, os guardas eles estão na guarita, por conta da chuva muito forte. E quando ela foge, ela começa a correr. Imagine, 22 anos você sofrendo por causa de um Deus. Você sofrendo por causa de um homem chamado Jesus. E a gente às vezes, né, sei lá, alguém nos ataca, nos fere ou faz algo para nós. O que a gente faz? A gente vai xingar a pessoa, não, em nome de Jesus não vai, mas às vezes a gente xinga, a gente fica bravo, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente é humano, não estou falando que é para xingar, eu não estou falando que está certo isso, mas a gente às vezes fala coisas que não deve, fica chateado, poxa, aquela pessoa fez isso comigo, quem ela pensa que é? Nunca mais vou olhar para a cara dela, aquela pessoa não me respondeu no WhatsApp, ficou azul, ela não respondeu, quem que ela pensa que é? E assim vai, tem vários exemplos que a gente pode dar. E ela não vou falar que ela tem direito, mas ela poderia, estaria pecando, mas poderia, o direito dela de falar assim, nunca mais quero ver Deus na minha vida. Esse Deus que me faz eu perder minha família, meu esposo, minha filha, e eu fiquei presa, eu vou vazar daqui, vou ter uma vida normal, não quero mais saber de religião, não quero mais saber de cristianismo. E quando ela corre, o que ela faz? Ela começa a declarar a canção. Porque ele vive, eu posso crer na mãe. Porque ele vive, tem uma mãe. Então, imagine só. Ela ainda entendeu que mesmo 22 anos presa, ela ainda pode declarar que porque o Senhor vive, ela pode crer no amanhã dela. Tem outro testemunho de um irmão que ele ficou em condição de perseguição também, em média de 20 anos também, 6 anos. E nesses 6 anos foi também, né, quando a gente fala em perseguição, gente, a pessoa é espancada, a pessoa ela é enforcada, a pessoa é passada por várias e várias torturas, né, mental, física, emocional. E ele ficou nessa situação e os guardas chamaram o filho dele, porque ele não estava negando Jesus, não estava cooperando com eles. Não estavam negando Jesus. E aí nisso, chamaram o filho dele já estava grande. Lembrei agora, 20 anos. O filho dele, ele foi preso quando o filho dele tinha 6 meses. E aí quando o filho dele chegou, ele estava com a cabeça baixa, né? Tamanha situação física que ele estava passando, fraco, sem alimentação, sendo espancado. E ele, né, demorou um pouco, ele reconheceu o filho dele. Aí o filho dele falou, pai, é o seguinte, nega Jesus, não dá nada. Depois você fala lá e pede perdão e tá tudo certo. E aí, ele olhou pro filho dele e falou, sim, eu vou uma mensagem da cruz. Ele falou isso. Então, gente, qual que é a diferença? Qual que é a revelação que eles tiveram de Cristo? O que nos falta para ter essa revelação? Eu falo por mim também. O que nos falta para a gente ter uma revelação tamanha a ponto de a gente ser espancado e passar por atrocidades e entender aquela missão e continuar amando Jesus? E quando a gente coloca uma situação que a gente pode sair, que a gente possa sair correndo dali, dar um alívio para a nossa carne, dar um alívio para os nossos ossos, para a nossa mente, a gente escolhe ainda. Pode passar por gentileza? Esse aqui é o irmão André, esse é o versículo, né? Esteja atento, fortaleça o que resta, e o que estava para morrer, Apocalipse 3:2. Ele é o fusquinha ali dele, né? Pode passar por gentileza? Acho que agora é o vídeo, né? Pode colocar o vídeo? Vou passar um vídeo, tá?
falar um pouco mais, né, mais detalhado daquilo que eu saindo das suas aldeias, das suas casas e sendo obrigados a ficarem em acampamentos, em barracas. Imagine 3 banheiros para 3.000 pessoas, é muita coisa, né? E a Rebeca, ela, minha esposa, ela vai passar uma ficha para vocês, se vocês puderem todos preencher, o que é essa ficha? É claro, vou pedir para preencher também com todos os dados ali, que daí se tiver faltando algum dado, a gente não consegue cadastrar no site. Para que é essa ficha? Todo mês a Portas Abertas eles têm campanhas, eles mandam as notícias de o que tem acontecido pelo mundo, e nós queremos deixar a igreja brasileira ciente daquilo que tem acontecido, para a gente orar, né? Para a gente ver, poxa, eu orei de repente semana passada ou essa semana para os irmãos ali na África subsaariana e em nome de Jesus, no mês que vem eles vão poder voltar para a casa deles. A gente vai receber isso não só, claro, que vai ser colocado no Instagram, mas o Portas Abertas a gente envia por e-mail, a gente envia, né, por WhatsApp, né, a gente, né, sempre comunica. Então essa ficha basicamente é para que a gente possa continuar compartilhando para a igreja brasileira, para os irmãos, né? Não só através de um culto, mas o que tem acontecido com os nossos irmãos, né? Ao redor do mundo. Tem um amigo meu, né, um amigo nosso, o pastor Fabiano, ele até tem aquele, é, o, o banner ali, Revolução Radical. Há muito tempo atrás, o Portas Abertas, ele fazia um acampamento chamado Acampamento Underground, que parou, a gente não faz mais. Esse acampamento ele é 3 dias que simula a igreja perseguida. Eu falo que é onde o filho chora e a mãe não vê. Onde você vai lá sofrer né, de uma forma, claro que muito mais leve, mas o que a igreja brasileira tem sofrido. E o Portas Abertas ele não tem feito mais esse trabalho. E o nosso amigo Fabiano, a gente conheceu faz perto de um mês, mais ou menos, e eles fazem esse trabalho também. Não é o Portas Abertas que organiza, tá bom só, mas é uma ação radical, um ministério que o Senhor deu a eles. Então, se algum de vocês querem participar desse acampamento, né, que vai simular um pouco sobre a realidade do cristão perseguido, a realidade atual urbana, do que tem acontecido, é, a gente ele tá ali para tirar as dúvidas, tá ok? E a gente, assim, eu vou fazer o seguinte, tem mais um vídeo para passar, e aí nisso a gente vai levantar um clamor já para tá acabando, tá bom, gente? E a gente vai levantar um clamor, eu quero que só explicar sobre a ficha. Se vocês puderem devolver a caneta, a caneta vai, né? Mas se você esquecer de devolver a caneta, chegar em casa, poxa, eu esqueci de devolver, eu já te perdoo em nome de Jesus, tá bom? Vai no Pex Mais, mas passar mais um vídeo e a gente vai levantar um clamor aqui já para encerrar com a igreja, para a igreja perseguida. Pode ser? Pode passar, irmão. Por gentileza. Pode deixar a luz acesa daí.
Amém? Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse movimento, o pastor Fabiano está ali do lado do stand. E vamos orar? Amém? Você pode continuar preenchendo, os que terminaram. Se quiserem ficar de pé, os que terminaram, a gente vai levantar um clamor aqui para encerrar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, primeiramente, as nossas vidas. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas e as palavras ditas, Senhor, a nós através da sua vida. Senhor, nós agradecemos pelo teu sacrifício, nós agradecemos pelo teu sangue na cruz, que nos traz, Senhor, a salvação, Pai, nós agradecemos. Nós agradecemos pela nossa liberdade religiosa que nós temos de proclamar o teu nome, Pai, nas praças, nas empresas, Senhor, nas escolas. E nós sabemos que nós não vamos ser barrados por conta da nossa fé em Cristo. Nós agradecemos, Pai, em Jesus. Nós já te pedimos perdão se nós não estamos, Senhor, falando no teu nome. Se através das nossas vidas, Pai, nós não estamos proclamando o teu nome. Se as pessoas ao nosso redor não sabem que nós somos cristãos. O Senhor nos perdoa, Pai, pela mornidão, Pai, pela falta, Senhor, muitas vezes, Senhor, de proclamar o teu evangelho, até mesmo viver o teu evangelho. Nós pedimos perdão pela falta de testemunho nosso que nós estamos dando. Senhor, em nome de Jesus, colocamos agora diante do Senhor, Pai, os irmãos, Pai, que estão em perseguição. Os irmãos que, Pai, estão necessitando de alimento, estão acreditando e crendo que a igreja brasileira, Deus, tem orado e tem levado esse alimento a eles, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha guardar, Deus, os irmãos que estão, Senhor, morrendo por causa, Senhor, de um contrabando de Bíblias, Deus. Estão morrendo porque, Senhor, estão se colocando, Senhor, na brecha por causa de um livro de capa preta, por causa de um Jesus, Pai, que foi crucificado. Nós sabemos que eles não são missionários, eles não escolheram, Pai, a vida que eles têm. Eles apenas se converteram ao Evangelho, já se converteram, já sabendo que iam perder a sua vida.